Então, por esses motivos, agora eu vou entrar em ponto a ponto aqui, motivo para um cristão não ser socialista. Motivo para um cristão não ser socialista. Em primeiro lugar, o socialismo é uma ideologia que considera Deus, no caso aqui religião, uma invenção burguesa, portanto um inimigo a ser combatido. Então propaga a questão do ateísmo, a destruição do transcendente, do sagrado, e o advento, né, colocando dentro do questão social ali a questão de ausência de Deus, né? Deus, ele tem que parar de existir para que o socialismo possa vingar. Da onde que eu tiro isso? Não é da minha cabeça, não é daquilo que eu penso, né? O Lema, no final do século XIX, aonde foi proposto, né, a ideologia marxista, né, fala assim: nem Deus nem mestre. Era Nidui Nimitri. É um francês aqui que eu não estou metido aqui a falar aqui, mas não tem. O que significa nem Deus nem mestre. O que significa isso? Era um lema revolucionário. Não, nós contra Deus e contra mestre. E o mestre aqui não é autoridade de ensino. O mestre aqui é no sentido de é como se fosse um patrão, como se fosse um chefe imediato, aquele que está provendo o mantimento, é um dono de uma indústria, nem Deus nem mestre. O que mais tarde, posteriormente, né, as feministas adicionaram nem casamento, nem marido e essas questões aí. Mas Marx, ele disse o seguinte, Karl Marx, isso está escrito lá, ele mesmo que escreveu: a angústia religiosa é ao mesmo tempo a expressão da verdadeira angústia e a protestação contra essa angústia verdadeira. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como ela é o espírito de uma situação sem espiritualidade. Ela é o ópio do povo. Então, o Karl Marx entendia que a religião, a busca por Deus, a busca pelo sagrado, na verdade, era uma forma de anestesiar, né, o sofrimento que o povo tinha, o sofrimento que o povo estava passando, as dificuldades. Então, como não tinha outra situação, né, a religião se tornou esse anestésico que facilitava, ajudava o homem comum, o proletário, a conseguir sobreviver e passar pelas lutas. E um pensador também dessa época, né, é Nietzsche, que é um filósofo também muito conhecido, embora eles sejam discordantes no pensamento da implantação da revolução. Nietzsche era mais voltado para defender a burguesia, né, era contra o socialismo, embora antagônicos. Na perspectiva da Revolução Socialista, os dois representavam o sentimento comum na Europa daquela época. Então, a Europa, nessa época, era recheada desse pensamento, o pensamento ateísta, o pensamento de que somente a ausência ou a abolição da religião, porque as igrejas católicas, né, principalmente naquela época, mesmo igrejas evangélicas, protestantes, exerciam uma forte influência dentro da sociedade, né? Eram quase que estados religiosos, né, teocráticos, mais guiados pelo clero. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, outro motivo para o cristão não ser socialista. O socialismo acredita que a sociedade somente encontrará seu propósito quando todas as pessoas tiverem acesso igualitário ao capital. Aí entra, então, a ideia do materialismo, né? Então, eles fazem um apanhado de que somente haverá paz dentro da sociedade se todos tiverem acesso ao capital. Então, são os bens materiais, por isso a questão do materialismo, somente os bens materiais podem trazer equilíbrio para a sociedade, somente assim. Então, a destruição do ser ontológico metafísico é a destruição
do ser espiritual, daquela pessoa que busca, né, a paz, o crescimento através da busca ao transcendente, ao metafísico, para uma ontologia social. Então ela fala assim, que o homem tem que buscar suas próprias soluções. É a saída do teocentrismo para o egocentrismo, né? O homem no centro do pensamento, as suas necessidades, a busca de satisfazer os seus desejos naturais. Então é essa busca de saciar os seus desejos naturais que eles estão falando aqui. E o socialismo, ele busca essa compreensão, busca satisfazer através da distribuição, né, da igualitária, né, que é o ponto onde eles pescam o peixe, né, é a isca que pesca o peixe. A nível de uma igualdade, não, nós vamos igualar tudo, todo mundo vai ter acesso aos bens. Então você pega naquilo ali no materialismo. A ontologia, que é a ciência do ser, que estuda o ser, né, a existência humana, quem nós somos, né, a nossa busca interior, é a parte da metafísica que trata da natureza, a realidade e a existência do ente, né, do ser que somos nós. Então essa prática, né, essa teoria colocada em prática do socialismo, da nova esquerda, que eu falei lá, da escola de Frankfurt, visa extinguir do homem todo o caráter espiritual, todo o caráter metafísico, produzido por uma consciência idealista, filosófica e religiosa. Então, por isso que eles têm que atacar a filosofia grega, por isso que eles têm que atacar, né, a fé judaico-cristã, porque somente ali, né, você acaba com esse homem metafísico, com essa estrutura metafísica, dessa busca ao transcendente, né, da busca de paz, busca de alegria, de contentamento, de prosperidade em Deus, no sagrado, no divino. Então, quando você tira isso, então a busca tem que ser por nós mesmos, é o materialismo. Veja as pontes que estão sendo feitas, não é isso? Mas para isso você tem que destruir Deus, como Karl Marx falou, porque o homem religioso é um homem que busca na religião como ópio, né? Como uma droga. Lukács vai mais adiante e entende que é o trabalho que realiza a sociabilidade, desmaterializando a finalidade do indivíduo. Ele diz o seguinte, que o trabalho, a realização do trabalho dentro das indústrias, a gente tem que pensar que a gente está no momento de revolução industrial, de revolução burguesa, né, onde o capitalismo surgiu com toda a sua, né, com toda a sua força, a busca pelo lucro. Então ele diz que esse trabalho realiza a sociabilidade. Então o homem ele se tornou apenas um ser que é forjado pelo trabalho. Né? O trabalho que ele exerce, sociabiliza ele. Ele se torna então como se fosse escravo desse trabalho. A finalidade do indivíduo, então, ele é apenas um instrumento, né? Ele é apenas uma ferramenta dentro do trabalho. Não, então ele vive em torno daquele mundo ali. Para ele, a busca pelo capital, materialismo, bens de consumo, constrói a prática social. Então, quando ele começa a viver esse capital, a viver essa desmaterialização, ele começa então a andar na seguinte ideia. A prática social dele, né, constrói então a prática social, assumindo um papel preponderante na dinâmica do processo social. Então esse trabalho vai forjar um homem instrumento, um homem ferramenta, um homem que ele visa apenas também ser inserido nesse processo de lucro, que ele ficou fora. Né? Vale lembrar que na concepção marxista, o homem ele não pertence mais, né? Ele foi expropriado do trabalho. Aquilo que ele produz não é mais dele. Aquilo que ele produz agora é do burguês.
Então esse homem ali, ele começa a ter a sua mente sendo formada para que ele viva então uma alienação dentro do capitalismo, para ele se torne simplesmente um instrumento a mais dentro da burguesia. São elas que mais tarde darão origem a dimensões importantes, tais como ética e ideologia. Então ele fala que esse trabalho, essa busca por esse capital ali, né, dentro da fábrica, vai formar a ética dele e a sua ideologia. Então ele vai ficar preso, cativo, dentro desse processo da fábrica, apenas como um instrumento. Nesse sentido, todo o empreendimento levado a cabo em sua ontologia do ser social, que fala isso é Lukács, tem por objetivo reexaminar passo a passo as categorias fundamentais do pensamento marxista, iniciando uma retomada das considerações marxistas acerca do trabalho como complexo central, decisivo do ser social, passando pelo problema da reprodução da ideologia e culminando no tratamento da alienação. Então ele fala que todo esse processo que o homem foi inserido ali na Revolução Industrial e ao longo da história da humanidade, é mais antigo esse processo. Eles começam a colocar fundamentações, né, desde da Renascença, né, aí vem pegando todo o histórico, até como se formou, né, a questão do capitalismo, né, essa busca. Então ele diz que essa reprodução, ele vai reproduzindo aquilo ali, né, aquilo vai formando uma ideologia nele. E nessa ideologia, ele fala assim, produz uma alienação. Esse homem agora, inserido, esse proletário, esse homem pobre, que é o homem da fábrica, que é expropriado, ele se tornou um alienado. Ele não sabe mais o que ele está fazendo, ele está lutando pelo patrão. Ele está lutando para que aquele burguês fique mais rico, enquanto ele continua na camada baixa ali. Então, olha só, qual é o problema disso aqui? A ideia, ela, de uma certa forma, ela vem construindo um passo de que o capitalismo, ele simplesmente é uma ideologia formada com aquele objetivo final, que é, né, tirar o homem da sua zona de conforto e voltar agora para ele se tornar um instrumento, se tornar apenas uma ferramenta no trabalho. Só que o problema é que a ideologia, o capitalismo, ele não é necessariamente uma ideologia. O capitalismo é uma visão daquilo que estava acontecendo nos processos de troca que foi perpassado durante séculos da Europa. Então a Europa passou por mudanças e o pensamento capitalista ele foi formado ao longo de décadas, de séculos. Diferentemente, a ideologia é aquilo que é um propósito para o futuro. O socialismo, sim, é uma forma ideológica, o capitalismo não. É claro que o capitalismo, naquele período, ele era muito agressivo e, né, existiam várias críticas que eram pertinentes, eram lógicas, direitos trabalhistas que foram ignorados, que foram, destruídos. Tudo bem, existe uma crítica sendo feita àquilo ali. Agora, o que ele está falando aqui é uma completa transformação, uma ideologia que ele chama de utopia. É um projeto de futuro onde todos serão igualados pela força da própria humanidade, do próprio, materialismo construído por eles mesmos. E, em último lugar, para a gente poder encerrar aqui, o motivo para o cristão não ser socialista, o socialismo é um sistema político que se estabelece em países democráticos que visa a implantação do comunismo através de alterações culturais, legais, religiosas. Então o que acontece? Aquilo que a gente falou logo no começo lá. O socialismo, algumas pessoas questionam. Não, eu sou socialista, né, eu até gosto do socialismo, mas eu não sou comunista, eu não gosto de comunista. Na verdade, com a escola de Frankfurt, o que aconteceu? Eles perceberam, eles foram, né, estudando e percebendo que a revolução ela jamais iria acontecer pela força.
porque a ideologia burguesa, na concepção deles, era muito forte. E o processo de alienação do proletário era muito intenso. Então o proletário ele jamais ia abraçar, né, o comunismo como uma forma boa. Então ele precisava, a escola de Frankfurt começou então a fazer várias interrogações, fazer vários apontamentos, e eles entenderam que era necessário mexer na estrutura cultural, aquilo que a gente falou lá no começo. Essa estrutura cultural precisava ser mexida. Então, como que eles iam mexer nisso? É a destruição da antiga sociedade para uma nova era social. Então, eles mexiam em Deus, no homem, na sua estrutura, no seu ser ontológico, tirando o seu pensamento de que, né, a sua necessidade ela é buscada, ela tem a sua satisfação, o ser, ele se satisfaz em Deus com a busca ao transcendente. Ele fala que não pode ser assim, tem que ser a busca pelo materialismo, pela igualdade, né, na distribuição das riquezas. Somente assim existirá paz. Então, destruição de Deus, destruição do pensamento humano, do homem, da sua espiritualidade, e agora da questão da sociedade. Você vai ponto a ponto até destruir completamente o pensamento social. Algumas pessoas continuam insistindo no erro, ao dizer que o socialismo é diferente do comunismo. Eu falei um pouco sobre isso agora. Na verdade, o socialismo moderno é um mecanismo utilizado em países democráticos para ganhar legitimidade. Mas uma vez sendo construída uma hegemonia, né, em todos os aspectos da sociedade, né, na filosofia, no direito, na religião, na família, né, todas essas estruturas, na escola, nas estruturas básicas da sociedade, criando-se uma hegemonia do pensamento socialista, a partir disso, torna-se ditatorial. É um passo, porque muda. Agora não pode haver pensamento diferente, porque o pensamento diferente que sai daquele meio, né, que é discordante do pensamento socialista, ele é visto como um inimigo, uma pessoa que quer destruir a paz social. É a pessoa que quer destruir a harmonia. Ele quer colocar, né, novamente, fazer diferenciações de classes. Então ele precisa ser calado, ele precisa ser, né, de preferência, né, sumir de alguma forma, e literalmente, impondo-se como o único partido necessário. Agora, né, somente é necessário o comunismo, não há possibilidade de ter outra coisa aqui. Aí deixa de ser democracia. Perceba que o passo a passo ele é dado, mudança cultural, através, né, dessa mudança cultural. Então as pessoas elas sentem a necessidade, nós queremos isso, e a partir do momento que tem um pensamento diferente, eles são calados, silenciados, ou presos, ou mortos, ou expulsos, né, não importa. O único partido necessário para construir o bem-estar dentro da sociedade. Contudo, para a nova esquerda socialista prosperar e vencer, a alienação da massa terá que tratar a população fazendo uma reengenharia social. Então tem que acontecer toda uma reengenharia social, mudança de pensamento, desconstruindo os pilares da sociedade judaica cristã, Deus, família, religião, direitos individuais, liberdade, alterando inclusive as relações de trabalho. Aí vem todos os mecanismos de assistencialismo. Esse assistencialismo ele não é simplesmente para ajudar o pobre. O assistencialismo é para promover uma distorção de trabalho, uma forma de distorcer aquilo. Desestabilização social, desfazer o conceito de prosperidade, até mesmo galardão, né, incluindo nisso. Todo pensamento de prosperidade, da questão judaico-cristã, de galardão nos céus, essa cosmovisão de paraíso, né, tudo isso tem que ser extinto, porque quando eu penso em prosperidade, eu estou sendo capitalista. Quando eu penso em galardão, eu estou esperando uma riqueza futura
quando na verdade a riqueza é agora, a riqueza é presente. Esse que é o problema do socialismo. Algumas pessoas elas são inocentes no tratar, acham que o socialismo é o ideal, né, igualitário, onde as pessoas poderão, né, ter acesso, o rico, né, pode distribuir um pouco para o pobre, quando na verdade não é isso. Na verdade é uma institucionalização de uma ferramenta de religião civil. Religião civil agora é o socialismo, abolindo Deus, abolindo direitos individuais, agora o direito é coletivo. Quando você não está dentro daquele direito, daquilo que o partido diz, você não existe mais direitos individuais. A família não é aquilo que nós pensamos, não é a cosmovisão cristã. A família é aquilo que, né, todo mundo tem que se sentir satisfeito, todo mundo tem que se sentir bem. Aí não importa se é marido, homem com homem, mulher com mulher, não importa se é pai com filha, se é poligamia, se é monogamia, não importa nada disso. E então, somente com a implantação desses novos valores, o comunismo poderá prosperar, levando a um novo mundo sem disputas e paz eterna. Então, esse novo mundo é construído assim, né, através da distribuição da renda, onde não há necessidade de Deus, de família e de nada disso que a cultura judaico-cristã fala. Então, por isso que eu coloquei esses 3 argumentos incontestáveis, né? Por que o cristianismo ele é tão antagônico à questão do socialismo? Por mais que a questão da justiça social, ela realmente precisa ser vista, né? Mas como uma intenção na busca do homem de fazer o bem, de entender o propósito de Deus, a sua missão, dentro da sociedade que vivemos, não como uma imposição de um partido que quer a igualdade imposta de qualquer maneira. Não é assim, né? Não é assim que funciona. E o reino, né, dos céus não é assim que é conquistado. Tá bom, pessoal? Eu queria então deixar essa reflexão. Eu vou compartilhar em outros grupos para que a gente possa debater isso. Eu queria que você, se você assistiu até o final ou está assistindo em uma outra oportunidade, que você possa compartilhar isso e ajudar nessa reflexão. Tá bom? Um abraço a todos. Deus abençoe.